Boker Tov, bom dia a todos. Vamos dar início ao ato de Yom HaShoah 2023. Caro Rabino Yosef Shoek, diretor da área judaica do Colégio Yad. Caro convidado, Sr. Márcio Luxlas, Morak Armiakotter, diretora pedagógica da área judaica. Professora Graziele Nunes, diretora pedagógica da área laica. Caros coordenadores, psicólogas, professores, funcionários e queridos alunos. Pedimos a todos que fiquem de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. É lembrado todos os anos em 27 de Nissan, no calendário judaico. Essa data faz referência à rebelião e ao heroísmo judaico contra os nazistas, maior gueto durante o Holocausto. Hoje lembramos os 80 anos do levante do gueto de Varsóvia. Em 1945, após 12 anos da política de extermínio perpetrada pelos nazistas, disseminando a fome, doenças, trabalhos forçados, fuzilamentos e câmaras de gás, chegava ao fim a barbárie iniciada em janeiro de 1933
pelo ditador Adolf Hitler, em nome de uma raça superior. As atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich e seus colaboradores são conhecidas. 50 milhões de seres humanos, entre soldados e civis, perderam suas vidas. Entre eles, 6 milhões de judeus, assassinados somente por serem judeus. Famílias inteiras foram deportadas em trens de gado por 4 dias, sem água, com condições subhumanas, para os campos de concentração e extermínio, onde 1/3 já chegava sem vida. A Shoah, o Holocausto, foi um processo que evoluiu pelo tempo. Primeiro definiu-se quem era. Foram excluídos da sociedade, confinados em guetos, deportados e assassinados. Profissionais liberais, comerciantes, empresários, homens, idosos e crianças, gente como a gente, tiveram suas vidas interrompidas em nome da pureza racial e do ódio gratuito. Aqueles que odeiam não precisam de motivos para odiar. Os judeus foram atacados porque eram ricos e porque eram pobres. Foram condenados como capitalistas e comunistas. O antissemitismo era multiforme e desafiador da lógica. Ele existe também em países onde não há judeus. Os sobreviventes conseguiam driblar a máquina de morte nazista com fugas, ousadia e muita coragem. São heróis. Mas entre os que morreram também houve muito heroísmo. Porém, eles não sobreviveram para contar suas histórias. O levante do gueto de Varsóvia é o símbolo disso. Foi a primeira revolta urbana contra os nazistas da Europa ocupada e a maior resistência judaica durante o Holocausto. Não teve como objetivo conseguir algum tipo de vitória militar sobre o poderoso exército nazista. Seria ilusão. O que os rebeldes queriam era uma vitória moral. Acreditavam que lutavam pelo espírito humano. O Holocausto tornou-se mais do que uma tragédia judaica, foi uma tragédia humana. Tornou-se um símbolo de desumanidade do homem para com o homem. O Dia da Lembrança do Holocausto nos recorda que, sem controle, o ódio pode assumir muitas formas e reivindicar muitos tipos de vítimas. Nossa melhor defesa é a memória, o conhecimento do que aconteceu e que nunca deverá acontecer novamente. Isso exige o Estado de Direito, o respeito pela justiça e um esforço constante na educação. Nesse Yom HaShoah, como em todos os anos, é hora de lembrar para jamais esquecer. Hoje falaremos sobre a resistência judaica e o levante do gueto de Varsóvia, que inspirou diversos levantes de outros guetos e campos de concentração. Mas o que foi a resistência na Shoah? Para ilustrar esse conceito, nada melhor que o poema de Haim Guri. Resistiu quem sobreviveu, resistiu quem conseguiu um pedaço de pão. Existiu quem deu aula às ocultas. Resistiu quem escreveu e distribuiu um jornal clandestino, argentino e pondo fim às ilusões. Resistiu quem introduziu secretamente um Sefer Torah. Resistiu quem falsificou documentos arianos que salvaram vidas. Resistiu quem conduziu os perseguidos de uma terra a outra. Resistiu quem descreveu os acontecimentos e enterrou o papel. Resistiu quem ajudou aos mais necessitados ainda. Resistiu quem pronunciou as palavras que trouxeram seu próprio fim. Resistiu quem se ergueu com mãos nuas contra seus assassinos. Resistiu quem transmitiu mensagem entre os sitiados e conseguiu trazer instruções e algumas armas. Resistiu quem sobreviveu. Resistiu quem combateu armado nas ruas das cidades, nas montanhas e florestas. Resistiu quem se revoltou nos campos de extermínio. Resistiu quem se rebelou nos guetos e entre os muros caídos, na revolta mais destituída de esperança que algum ser humano jamais vivenciou.
A resistência judaica se apresentou de várias formas: armada, como no levante do gueto de Varsóvia, a luta dos partisãs nas florestas, e a de forma não armada, como nos guetos, onde havia organizações de assistência, bibliotecas, escolas, orfanatos, movimentos juvenis, além de alimentos e medicamentos contrabandeados para dentro do muro dos guetos, muitas vezes por crianças. Dando continuidade ao nosso evento, assistiremos agora a um vídeo preparado por nós, uma produção baseada em material pesquisado. Assistiremos também o hino dos Partizani, hino da resistência judaica e o depoimento de um sobrevivente.
אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ימים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ימים אנחנו פה. אמר על ינקר בקולי, אנחנו פה במחלבות וייסורים, ובאשר דיבר דמנו שם נגרע, הלא ינום עוד עוז רוחנו בגבורה. ובאשר דיבר דמנו שם נגרע, הלא ינום עוד עוז רוחנו בגבורה. השחר על יומנו אור יהל, אם הצורר יחלוף מולנו כמו צל, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. כך אדם והעוברת הוא נכתב, ולא שירת ציפור הדרור והמחר, כי בין קירות נוזלים שרו כל העם, יחדיו שרו ובנגנים בידם. כי בין קירות נוזלים שרו כל העם, יחדיו שרו ובנגנים בידם. אל נא תאמר דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, מצעדנו עוד ימים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ימים אנחנו פה. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד לבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד לבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו. Tu passou o campo de concentração? Sim, lógico. E depois você se libertou? E pra onde você foi? Esqueci. Pois é, né? Eu fui para Israelis. Morou lá 10 anos. Morei 10 anos em Israel. אני מדבר טוב עברית. Muito bom. אני הייתי שם, הייתי בצבא ההגנה לישראל גם כן.
Nesse momento, chamaremos os alunos da terceira série do ensino médio convidados para acender as velas em homenagem aos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Para a primeira vela, convidamos os alunos Dan Neumann e Davi Barzilai. Acendemos a primeira vela em homenagem aos judeus da Europa, humilhados e marginalizados por uma política nazista, racista e intolerante. Para a segunda vela, convidamos a aluna Isabela Steinbrück. Acendemos a segunda vela em homenagem aos judeus mortos por doenças e inanição nos diferentes guetos espalhados pela Europa. Para a terceira vela, convidamos os alunos Michel Sasson e Natan Benayoun. Acendemos a terceira vela em homenagem a todos os judeus covardemente assassinados nas florestas pelos esquadrões da morte do exército alemão. Para a quarta vela, convidamos as alunas Liat Wachtenberg e Miriam Marcessar. Acendemos a quarta vela em homenagem a 1,5 milhão de inocentes crianças judias mortas durante o Holocausto. Para a quinta vela, convidamos Rabino Yosef Schweck. Acendemos a quinta vela em homenagem a todos os combatentes palestinos que morreram defendendo a honra de seus irmãos nos guetos. Para a sexta vela, convidamos o Sr. Márcio Lufglas. Acendemos a sexta vela em homenagem aos judeus brutalmente assassinados nas câmeras de gás instaladas nos campos de extermínio. Convidamos o Rabino Yosef Schweck para algumas palavras. Bom dia.
começar minha fala, eu queria fazer um agradecimento ao segundo ano pela apresentação, a Mirailana também, a equipe de comunicação, de eventos da escola, e a Haron Haviv, ao seu Márcio, que veio aqui prontamente atender nosso convite. Muito obrigado de coração que você veio. Vocês sabem que na nossa religião, todas as comemorações, a gente não está lembrando alguma coisa que aconteceu no passado. A gente revive neste momento o que aconteceu 80 anos atrás. Acabou Pesach, a gente fala da liberdade hoje. Aconteceu há 3.000 anos atrás, mas hoje eu falo em liberdade. Quando chega Yom HaShoah, para mim, pessoalmente, o que fica são 6 milhões de tzadikim que foram assassinados em nome, só porque eles são Yehudim. Saibam vocês que nossos sábios falam que todo mundo, lá além, que é morto por ser judeu, ele está do lado de Hashem nesse momento. Assim diz o Ramban e outros. Então todos esses tzadikim, eles estão agora próximos a Hashem. E eu, quando eu penso neles, eu penso que eles estão olhando para a gente. Vocês estão dando valor a ser judeus? Vocês estão dando valor à nossa história? É uma cobrança para mim. Vocês citaram que tinha um Yehudim que deram a vida por um pedaço de pão. A gente dá valor a que é um pedaço de pão. Yehudim que deram a vida para colocar um tefilim, para comer uma matzá. A gente dá valor a isso hoje. Eu olho para esses tzadikim que eles estão me cobrando. Continue. Dê valor certo às coisas certas. Reflitam. Hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia de que a gente tem que pensar o quanto que eu faço parte da história do meu povo. Faz 2 anos atrás, eu falei do Admor Mikloisenburg, falei do Rebbe de Kloisenburg, que ele havia feito uma promessa que se ele saísse vivo do Holocausto, ele ia fazer de tudo para que tivessem mais judeus no mundo. E ele fez uma maternidade em Netânia. O ano passado a gente falou do Rav Yossi Valles, que era um Rav, que depois que ele ouviu a história do pai dele, ele prometeu, que o pai dele resistiu, ele prometeu que ele ia fazer uma instituição, existe até hoje, de trazer os Yehudim que estão longe da Torá para conhecerem a Torá. Hoje eu quero brevemente falar de um Rebbe, o Rebbe de Kalev. O Rebbe de Kalev, se vocês estão vendo aqui, tem uma coisa que é um pouquinho estranha na foto dele. Ele não tem barba. É um Rebbe sem barba. Sabe por que ele não tinha barba? Porque o Mengele, Mar Shemo Vezichro, fez alguns experimentos químicos com ele. Ele aplicou nele quimioterapia. Então, quando ele saiu do Holocausto, ele não teve mais barba, não crescer a barba e não pôde ter filhos. Esse Rebbe faleceu aos 96 anos, agora há pouco tempo atrás, em 2019. Perdeu todos os irmãos em Auschwitz. E ele também fez uma promessa. E ele cumpriu a promessa dele. A promessa dele era: eu vou fazer de tudo para propagar a Torá para o povo judeu. Então ele instituiu uma coisa que existe hoje em Israel, em vários lugares do mundo, se chama Bar Beirá Bechad Yoma. É uma palavra que significa o seguinte: ele ia para algumas cidades em Israel também, e ele conseguia juntar funcionários, empregados, comerciantes, que eles se dedicassem um dia para estudar como se eles estivessem numa yeshiva. É uma yeshiva de um dia só. Então ele ia para Haifa, por exemplo, ele conseguiu organizar alguns rabinos com alguns comerciantes e funcionários, etc. Falava: um dia eu não vou trabalhar, vou ficar estudando Torá um dia como numa yeshiva. Isso foi o que o Rebbe instituiu, até hoje existe, porque a gente acredita que quando a gente consegue perpetuar a Torá Kedoshá, isso é a nossa garantia. Quando a gente consegue perpetuar nossos ensinamentos, nossos valores, isso é a nossa garantia para a gente continuar como há. Nós nunca mais vamos abaixar a cabeça. Nunca mais um judeu vai abaixar a cabeça. Nós somos judeus com J maiúsculo.
tem que ter orgulho do que a gente é e resistir sempre. Não deixem uma piadinha, não deixem um comentário acontecer, nunca mais. Zenikra Am Israel Chai Vekayam. Queria terminar com a frase do Rebbe de Kloisenburg, que eu falei para vocês antes. Esse Rebbe perdeu 11 filhos e a esposa. Perguntaram para ele, Rebbe, como você consegue continuar sendo Yehudi? Como você consegue? A gente, por muito menos, a gente abre mão de algumas coisas. Pouca dificuldade de falar, isso aqui eu não consigo mais. Como o Rebbe conseguiu? Ele falou, graças à minha mãe. Ele dizia que quando ele era pequeno, a mãe ia na cama dele fazer o Shema Israel com ele. E ela falava, filho, às vezes você não vai entender as coisas. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Mas fala Shema Israel. Fecha os olhos que você não vai entender tudo. Mas continue falando o Shema Israel. E é isso que a gente tem que aprender. Desses grandes homens que nós temos orgulho. Desses tzadikim que estão agora próximo a Boreolam, próximo a Hashem. A gente pede para que eles, imaginem vocês a força que eles têm no Shamayim, que eles peçam para Hashem que Ele nos proteja. Que eles peçam para Hashem que nunca mais isso aconteça. Que isso nunca mais aconteça. E o mais importante, que eu vou fazer um pedido para eles. Para que eles nos ajudem a colocar no coração de vocês que nós somos Yehudim. Que Ele me ajude pessoalmente a colocar no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês, o orgulho de ser Yehudi, o orgulho de ser judeu. A gente pede a eles que eles façam essa tefilá para Hashem, porque eles têm muita moral, eles estão muito próximos de Deus, que a gente seja atendido, Hashem e como Itamar, Tenishmata, Tzurah, Bechot, Mitzvot, Achem, Amém, Amém. Amém. Convidamos agora o senhor Márcio Lucas para falar algumas palavras. Bom dia a todos. Queria agradecer os professores, Rabino Jojo, os funcionários e principalmente vocês, alunos, por essa oportunidade de falar algumas palavras. É uma honra estar aqui. Eu tenho história judaica desde que eu nasci aqui em São Paulo, Bom Retiro. Minha mãe veio da Polônia, vou falar um pouco dela, estudou no Talmud Torá, eu estudei no Renascença, meus filhos estudaram na Beit Yaakov, meus sobrinhos estudaram no Peretz e no Bialik, quem sabe meus netos podem estudar aqui também com vocês nessa escola maravilhosa, que seria uma honra também. Falar um pouquinho da minha família, primeiro falar da minha mãe e meu pai, Zichrono Levrahá, já faleceram. Minha mãe, ela nasceu na Polônia, numa cidade chamada Shilovitz, em 1933. Meus avós, meu avô em 37, ele conseguiu vir para o Brasil. Eles tinham uma sensação que o antissemitismo lá era terrível e que só ia piorar pelas notícias da guerra. E ele chegou em 37 no Brasil e demorou 2 anos para conseguir trazer minha avó, minha mãe, que ele conheceu, e minha tia, minha avó estava grávida quando ele saiu em 37. Então ele só foi conhecer a segunda filha dele aqui no Brasil. E teve um terceiro filho que nasceu aqui também, que é meu tio. Dele só sobraram meu tio vivo ainda. Mas é uma história feliz da minha mãe. Conseguiu sair, ela sentiu muito pouco. Ela fala que não lembrava nem da neve, que era uma coisa impossível de não ter em 6 anos na Polônia. Então ela saiu de lá com 6 anos e as imagens dela do Holocausto eram mais de notícias. Então essa é a parte feliz da história. Feliz por uma parte, porque todos os parentes faleceram e não teve mais notícia de ninguém. Meu pai já é uma história bem mais triste. A história acho que dos 10 milhões dos judeus, 12 milhões que tinham na Europa, metade faleceu. Meu pai era da Polônia. Polônia tinha 3 milhões e 300 judeus, mataram 90%, 3 milhões, os 300 mil se espalharam pelo mundo. Hoje na Polônia não tem mais de 4 mil judeus. Até pergunto o que fazem lá, mas tudo bem, cada um escolhe onde quer morar.
Meu pai perdeu, ele nasceu em 23, ele passou por 6 campos, ele passou por Prushow, Auschwitz, Gross-Rosen, Dachau e Mildorf. Esses últimos 3 faziam parte do complexo de Dachau, que era na Alemanha, perto de Munique. 15, 13 quilômetros da cidade, é um bairro de Munique praticamente. Ele conheceu 2 pessoas, viu de perto 2 pessoas que fazem parte da nossa história. Acho que os mais velhos aqui já devem ter assistido a Lista de Schindler, o filme, onde tinha um comandante em Prachov, que um dos prazeres dele era metralhar da casa dele, que era na montanha. Ele mandava os prisioneiros andarem para ele se divertir, dando tiro para baixo. Então ele conheceu ele acabou sendo deportado para Auschwitz antes do Schindler chegar nesse campo e salvar os judeus, que ele salvou mais ou menos 1000 judeus. Ele foi deportado para Auschwitz. Ele era de uma cidade chamada Kalwaria Zebrodowska, que fica do lado da Cracóvia, 15 quilômetros de Cracóvia, e na região de Auschwitz também. Ele foi deportado para Auschwitz em 20 de janeiro de 1944, ficou lá até o dia 18 de janeiro de 1945, ele trabalhou de marceneiro, tem várias histórias, quem sabe um dia eu conto, devia saber muito mais, devia ter ouvido muito mais. Se eu posso dar um conselho para vocês, os jovens aqui, conversem com os pais, se tiverem avós, conversem, perguntem, não só sobre a Polônia, mas sobre a Síria, sobre o Líbano, sobre todas as histórias. Se puderem, gravem. Eu não tenho praticamente nada gravado dessa história dos meus pais, algumas coisas que eu errei, então se vocês puderem, gravem, conversem e escutem. Ele foi transportado em Auschwitz, lá ele viu Mengele, que foi citado aqui também, nas experiências, ele viu Mengele no dia que ele chegou, onde ele apontava para a direita e para a esquerda. Em 18 de janeiro, 10 dias antes, Auschwitz libertou, acho que dia 27 e 28 de janeiro de 45. Dia 18 ele fez a Marcha da Morte, que foram as caminhadas até a Alemanha. Aí ele foi para Dachau. Dachau foi um campo terrível, já era final de guerra. Eles colocavam todos doentes com tifo no quarto. A matança era por fome e por doença. E no dia 28 de abril de 45, eles estavam no trem, eles tinham certeza que já não tinham nem para onde ser transportados. Aí abriu a porta do trem, eram os americanos. Aí salvaram eles saíram do trem, foram andando, que nem zumbis. Tinha uma cidadezinha do lado, eles entraram no mercado, aí não tinham dinheiro, apanharam, então onde eles foram depois? Não tinham para onde ir, voltaram para o trem, que era a casa deles. Meu pai ainda voltou para a Polônia, na casa dele, tinham poloneses lá, falou, abriu a porta com espingarda, aqui não é mais Polônia, que é a União Soviética, ou você sai ou a gente mata vocês. Inclusive a Polônia tem a história, acho que vocês devem saber, que em 1946 fez um pogrom, um ano depois da guerra, e mataram 150 judeus por serem judeus. Por isso que era o colaboração. Lógico, temos que lembrar pessoas que ajudaram também. Existem 10 mil poloneses no Yad Vashem, no Memorial dos Justos, numa população de 40 milhões de pessoas. Depois da guerra ele ficou em Munique um tempo, trabalhava, fazia bicos, e aí ele decidiu ir para Israel. E aí que eu acho que é uma parte bonita dessa história também. Engraçado, é interessante, toda vez que a gente escuta, vou ver isso de novo, a gente aprende, todo ano são notícias novas. Ele lutou na Milhemet Atzmaut, na Guerra de Independência, então acho que essa foi a resposta de heroísmo de muitos daqueles que sobreviveram, seja no levante do gueto de Varsóvia, seja nos outros guetos, seja em Sobibor, os partisanos das florestas, nos exércitos, muitos americanos judeus vieram lutar pelos Estados Unidos. A gente não pode esquecer de Hannah Senesh, que estava em Israel e foi de paraquedas e foi torturada até a morte na Alemanha pelos nazistas. Eles até cansaram de tanto torturar ela, passaram até a admirar a resistência dela. Ela não abriu a boca, ela não delatou ninguém. Então meu pai lutou na Guerra da Independência, é um dos grandes orgulhos, e todos nós temos que ter orgulhos do país. E uma frase, acho que todos aqui conhecem, que eu gosto muito, todos aqui todo mundo já foi para Israel, não? Eu imagino que vão ou foram. Eu viajo muito para Israel, meu filho está estudando em Israel agora, e um dos lugares que eu mais gosto que eu vou, é Yad Vashem. Não tem uma viagem que eu não vou lá.
e fico horas lá pensando, olhando e sempre aprendendo alguma coisa. E para concluir, o que me chama a atenção lá, que eu acho muito bonito, alguém falou essa frase, não é minha, que são dois montes, um do lado do outro, né? Um é Yad Vashem e do lado a gente tem o cemitério dos heróis militares. É uma frase muito linda que fala, se você olhar para a esquerda e ver Yad Vashem, você vai saber o que aconteceu por não existir o Estado de Israel. E quando você olha para o museu, ou melhor, para o cemitério, onde está enterrado os grandes heróis da nossa história, é o preço de ter Israel. É o preço que a gente precisa rezar, alguns vão morar lá, alguns apoiam, eu sei, apoiam quando tem uma guerra, apoiam as famílias de sobreviventes, todos nós aqui na Galuta é o que a gente pode fazer. Então, quero agradecer, para mim é uma honra estar com vocês aqui, contar um pouco dessa história e parabenizar os alunos do segundo colegial pelo lindo evento que vocês fizeram. Am Israel Rai, Camila. Convidamos agora o Rav Shmuel Besser para tefilar e maler a Hamim pelas vítimas judias brutalmente assassinadas durante a Shoah. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם, בידי המרצחים הגרמנים הנאצים יימח שמם, ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצור החיים לשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. אמן. Parafraseando o hino dos partisanos, Anachnu po venie po lanetza. Estamos aqui e continuaremos aqui, lutando e mantendo as nossas tradições como há milênios, como na Shoah, como é hoje e como sempre será. Pedimos a todos para que fiquem em pé para entoar o hino nacional do Estado de Israel.
Neste momento, damos por encerrado o nosso ato de Yom HaShoah 2023. Muito obrigado pela atenção. Agora faremos a saída de forma organizada.